A nossa equipe de reportagens está aqui com o professor Júlio, né? Ele que é graduado em filosofia, pós-graduado em gestão escolar, pós-graduado em direito do trabalho e além do processual do trabalho, além de autor de 12 livros, né? Que já foi escrito e com certeza circulando aí no mercado, né? Hoje nós iremos falar de um assunto que por muitas vezes constrange a muita gente, é o assédio moral nas empresas. Professor Júlio, o que podemos falar sobre essa questão? Um assunto que é complexo, porque por muitas vezes a pessoa não sabe nem como agir. Bom dia. Bom dia. A priori, quero dizer que é um prazer estar aqui no programa, um programa que tem uma audiência significativa, bastante expressiva, e sem dúvida esse momento ímpar de estarmos aqui trazendo o esclarecimento à sociedade de uma forma geral é extremamente importante para que as pessoas possam estar esclarecidas. A questão da prática do assédio ela é uma questão bastante discutida hoje nos meios acadêmicos, né? Hoje as pessoas elas estão tendo, de certo modo, consciência diante dos fatos que eles são acometidos na seara do trabalho, diretamente falando. Por que na área do trabalho? Porque a questão da prática do assédio, ela se dá exatamente dentro dessa seara, onde deveria ser um ambiente mais harmônico, onde a dignidade da pessoa humana, artigo 1º e 3º da Constituição, deveria ser, a priori, preservado, né? Portanto, a prática do assédio, o assédio moral que se caracteriza na empresa, na relação empregador e empregado, é bem interessante e faz necessário a gente colocar aqui alguns pontos. Primeiro, a questão do assédio entre empregador e empregado, a relação empregador e empregado, a relação daquele que detém um poder diretamente falando. Existe a prática do assédio do empregado para o empregador, do colaborador para o empregador. Existe a prática do assédio também entre páreos, ou seja, os próprios colegas, entre os próprios colegas, os colegas podem assediar um outro colega na empresa. Existe o também chamado assédio de terceiro, né? O assédio de terceiro, tanto o empregador como os empregados podem assediar um empregado na empresa, um colaborador na empresa. E existe ainda também uma outra prática do assédio, que é exatamente o assédio constituído pelo próprio cliente. O cliente também pode ser um assediador. Na realidade, os clientes podem ser assediadores direto daquela pessoa que faz parte do núcleo da empresa, né? Aí a gente pode trazer alguns exemplos depois quanto a isso. Eu lhe pergunto, professor, por muitas vezes, o que pode acarretar assim? Porque, na verdade, quem fica naquele momento ao ser assediado é a própria, se torna vítima, né? O que pode acarretar para a pessoa que está assediando a outra? Olha, interessante, a pessoa que sofre o assédio, a prática do assédio diretamente, ela sofre bastante quanto a isso. E no primeiro momento, né, naquele primeiro momento desta prática que se constitui, ela muitas vezes não sabe bem a quem recorrer. No primeiro momento, né? Bom, o que é que eu faço diante dessa prática? A prática do assédio, é importante a gente colocar que ela tem que ser o quê? Uma prática contínua. Ela tem que ser uma prática continuada. Ela tem que ser uma prática que acontece de forma contínua, não pode ser um fato isolado. Um fato isolado eu não posso chamar aqui e dizer que houve um assédio, houve uma prática de assédio na relação empregador-empregado ou o contrário. Né? Ela tem que ser de forma continuada, tem que ocorrer aí uma habitualidade dessa prática. E o que vem a acontecer, acarretar para a pessoa, para a vítima diretamente, que sofre a prática do assédio? Primeiro, ela pode sofrer aí um colapso aí nervoso, ela pode ter um problema de depressão, de ansiedade, ela pode não ter vontade de trabalhar, ela não pode não sentir mais vontade de voltar à empresa, ela pode se sentir desconfortável na relação com os demais colegas, com a relação com o seu próprio empregador, ela pode, vários requisitos aí podem ser apontados, né? Ela pode ter uma síndrome do pânico, pode desencadear uma síndrome do pânico, ela pode ter um problema de sudorese, né? Taquicardia, quando ela se depara com a empresa, aquele dia que ela tem que trabalhar, quando ela se depara com aquele dia para o seu trabalho, ou seja, o trabalho passa a não ser mais prazeroso, o trabalho passa a ser algo desconfortável, o trabalho não é mais aquele ambiente de uma produção harmônica, uma produção gostosa, que você se depara todos os dias com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com o teu empregador diretamente falando, ou seja, ela passa a sentir um desconforto diante disso. Daí, vários sintomas psicossomáticos podem ser naturalmente constituídos, e isso pode trazer uma sequela muito forte. Tem pessoas que chegam até a cometer suicídio pelo alto índice dessa prática do assédio, que, de certo modo, ela é bombardeada, né?
Professor Júlio, qual o assédio mais comum assim que podemos destacar? Olha, a prática, existem várias formas de práticas de assédio, né? Por exemplo, quando você fere a dignidade da pessoa, quando você, de repente, você atribui determinados adjetivos àquela pessoa, o próprio empregador, quando ele chama o colaborador de burro, né? Mas você é um burro, você é um incompetente, você é lento, você é lerdo, você não consegue produzir. Olha, todo mundo aí está produzindo a cota na empresa, você não consegue alcançar, você não consegue atingir. É aquela maneira pejorativa, né? Muitas vezes apelidos que são desconfortáveis. Às vezes atribui um determinado adjetivo da pessoa, uma característica da pessoa, onde se adjetiva conceitos, olha, você está muito gordo, é por isso que você não está conseguindo produzir, né? É essa sua gordura que você não consegue produzir, por isso que você está lento, né? E aí existem várias outras formas. Você tem uma ideia, já houve casos, relatos de empresas que colocaram, por exemplo, uma tartaruga, né? Uma tartaruga em cima da mesa do colaborador, chamando de lento, né? Uma tartaruga é essa que viajou de avião, e o cara chega e coloca lá na empresa, na mesa do empregado, exatamente trazendo aí um constrangimento. E várias outras situações, quando, por exemplo, se tira os instrumentos de trabalho daquele empregado, deixa o empregado a mercê, né, olhando os demais colegas trabalhando na empresa, e ele fica lá de braços cruzados. Tudo isso é uma forma de pressionar o colaborador a sair diretamente da empresa, ou seja, peça para sair, né? Então ele se sente constrangido de tal forma que ele acaba pedindo para sair. E nesse pedir para sair, o colaborador ele já está literalmente magoado, arrasado diante disso, né? Ele já está com sequelas quanto a isso. Daí ele precisa muitas vezes de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico. Ele realmente se torna uma pessoa muito infeliz, né, diante da sua relação com o seu trabalho. Ele muitas vezes faz uma reflexão: rapaz, fui eu que provoquei tudo isso, né? Então a questão da vítima diante do fato, ele, rapaz, será que sou eu causador diante desse fato, diante do acontecimento, daquilo que me aconteceu na empresa, que está acontecendo na empresa? Será que fui eu que provoquei tudo isso, né? Então ela se vê como, será que sou eu diretamente que causei tudo isso, né? Essa aí volta para si, né? O senhor, sendo pós-graduado em Direito do Trabalho, né, processual do trabalho, o que podemos relatar, né, as sanções que essa determinada pessoa que estiver assediando poderá sofrer? Olha, claro que existe aí no Código Penal, naturalmente traz aí as sanções devidas, né, aplicadas, né, quando necessário, se necessário. Então ele pode sofrer vários tipos de sanção. Isso depende, claro, de cada fato constituído. Mas aí o direito penal está aí exatamente para nos apresentar. Ele pode pagar uma multa quanto a isso, né? Ele pode sofrer até prisão quanto a isso. Depende do fato, depende da dimensão do fato, né? Só para encerrar assim, o assédio em si, ele poderá até mesmo deixar sequelas assim irreparáveis, como o senhor bem falou, assim, frisou em determinado momento dessa entrevista? Claro, exatamente. Não tenho dúvida que toda prática de assédio, toda prática no processo hierárquico, né, do empregador para com o empregado, toda prática de abuso, ela traz uma sequela, sim. Ela traz não só uma sequela, ela pode trazer várias sequelas. Como eu falei para você, nessas sequelas, né, o colaborador ele acaba tendo que ter um acompanhamento especial, um acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento com um psiquiatra, né, com um clínico diretamente falando. E é interessante. E aí, como é que esse empregado que está sofrendo essa prática do assédio, a quem ele deveria recorrer, né? Como é que ele faz para constituir as provas diante desses fatos? O que também não é tão simples, tá? Essa constituição da prova não é simples. E quem vai recorrer? Primeiro ele recorre ao sindicato, né? Você recorre ao seu sindicato, a representação principal da empresa, recorre ao sindicato dos empregados, colaboradores, né? Munidos de provas, né? E essas provas que não é tão simples, né? Um outro recorre também junto ao recursos humanos, é importante ele constituir aí os recursos humanos. Uma outra forma também é exatamente ele colher essas provas, fazer uma colheita dessas provas, e isso também não é tão simples. E como é que ele poderia vir a fazer? Bom, existem várias formas, por exemplo, o e-mail que ele recebe, né? Um e-mail que tem aí um e-mail por parte do empregador, né, em relação ao empregado, o empregador homem, a mulher, a empregada mulher e tudo. Então aquele e-mail sedutor, aquele e-mail que de alguma forma não faz parte do trâmite normal do trabalho, né? Então, segundo as intenções, que aí nós vamos ir lá para o assédio sexual, né?
Então, e várias outras formas, a testemunha, né? Colegas do próprio ambiente de trabalho, colegas que já saíram da empresa, né? Isso aí tudo ele pode constituir como prova. Como também ele pode utilizar o seu próprio celular e gravar situações que lhe ocorram cotidianamente. Agora, interessante ver, grampo ele não pode fazer, grampo somente com autorização judicial, né? Mas isso, hoje todo mundo tem um celular e tudo você pode utilizar, pode estar junto de um colega para conversar juntamente com o chefe, você não se sente confortável, né? Em falar diretamente com o seu empregador. Tudo isso aí são provas que podem ser apresentadas, o que não é tão simples, né? Mas eu acho que a questão da denúncia, né? Faz necessário o que os empregados, que aquele que está sofrendo diretamente aquele bullying, né, sofrendo diretamente aquele assédio na empresa, ele possa denunciar, ele possa conversar com o sindicato, ele possa conversar com o profissional de RH, ele possa chegar junto ao gestor de RH e apresentar os fatos para que medidas possam ser tomadas. Obrigado ao professor Júlio pelas informações, com certeza os esclarecimentos são de suma importância para quem está acompanhando essa matéria. Queria te agradecer e com certeza, né, em nome da TV Guarani Web, né, transmissão pela TV da gente, enfim, fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, como eu quero te agradecer esse momento ímpar, é importante estarmos aqui compartilhando. Eu tive a oportunidade de lançar 2 livros, um foi Tópico sobre a Violência Doméstica contra a Mulher, em Maria da Penha, prefaciado por Rogério Greco, maior doutrinador do direito penal, e o outro livro foi Tópico sobre a Violência, Mulher, Trabalho e Assédio. Mulher, Trabalho e Assédio. Esse livro foi prefaciado por professor Conrad Mota, que é professor, um juiz do trabalho, então fiquei muito feliz com essa participação, com o prefácio do professor Conrad Mota, né? Então, esse livro já esgotou, e aí meus alunos me pedem uma outra edição, então vamos aí providenciar, quem sabe, uma outra edição voltada aí ao tema, né? Obrigado ao professor Júlio pelas informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.